certeza você conhece alguém que sofre de labirintite. 3 em cada 10 brasileiros sentem tontura, só que a grande maioria recebe o diagnóstico errado. E os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados, que podem inclusive causar efeitos colaterais perigosos. Nessa reportagem especial, nós vamos bater um papo com o neurologista Saulo Nader, que vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Acompanhe a entrevista. Muitas pessoas, em algum momento da vida, vão sofrer com isso, né? Mas nem sempre a tontura é causada por labirintite. Às vezes a gente acaba associando a labirintite, mas pode ser por algum outro motivo, né? Perfeito, né? Perfeito. A gente está acostumado a usar essa palavrinha labirintite para tudo, né? Como se fosse tudo a mesma coisa, como se fosse tudo igual, como se tudo tratasse do mesmo jeito. Errado, né? Labirintite é um apelido, é a palavra da modinha, a palavra que pegou. Só que por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. Agora, quando a gente ouve falar em labirintite, o número até é um pouquinho preocupante. 3 em cada 10 brasileiros vão sofrer de tontura em algum momento da vida. É bastante gente, né? Perfeito, né? Imaginar que 30% da população vai ter tontura é muita gente, inclusive qualquer idade, tá? Às vezes fica na cabeça que tontura é coisa só de idoso, só de pessoas com mais idade, é errado também. A tontura acontece mais no decorrer da idade, claro, mas qualquer pessoa pode ter tontura, em qualquer idade, inclusive crianças e adolescentes, olha só, né? Então, que preocupante. Eu brinco, né, que viver é correr o risco, basta estar vivo que você corre o risco de ter tontura, ter uma crise de vertigem a qualquer momento. Tomara que não aconteça com você aí que está me vendo, mas se acontecer, é importante saber que tem para onde correr, que existe tratamento para isso. Agora, qual que é o grande problema de um diagnóstico errado, por exemplo? Olha, você tem labirintite, na verdade não é labirintite. Exato, né? E aí a história que eu sempre ouço na clínica, sempre ouço nos meus atendimentos, né? São pessoas que passam por muitos e muitos tratamentos e nunca melhora. Por quê? Porque está todo mundo simplificando muito a questão, como se tudo fosse igual, como se existisse um remedinho mágico que resolve qualquer problema. E errado, né? O problema está exatamente aí. Se o diagnóstico certo não é feito, aquela pessoa ela vai sofrer por anos a fios, vai passar por vários tratamentos equivocados e nunca vai melhorar. Em muitos casos, o paciente toma medicamentos para labirintite por anos e não melhora. E é um tratamento errôneo, né? E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos, né? Então a gente tem, por exemplo, a flonarizina, que é um remédio muito usado, né? Existem os nomes comerciais, Vertix, Vertizine, entre outros, mas que pode dar muitos efeitos colaterais se a pessoa usa da forma inadequada ou se ela usa por muito tempo de forma inadvertida. Por exemplo, ganho de peso, por exemplo, depressão e parkinsonismo, tremor como se fosse da doença de Parkinson, olha só, né? Então, olha só que perigoso esse negócio também de assim, eu vou lá no farmacêutico, vou pegar um remedinho para tontura, ou então eu vou usar aquilo que a minha tia falou que é bom, ou então que tal amigo meu falou que resolveu uma vez. Cuidado, hein? Não se automedique jamais, você só vai usar remédio se o seu médico te prescrever. Doutor, 70%, aproximadamente 70% dos casos de vertigem, de tontura, eles ocorrem por soltura de cristais do interior do labirinto. Explica para a gente um pouquinho melhor o que é o VPPB. A VPPB, né? Vertigem posicional paroxística benigna, o que é esse palavrão, né? Essa doençazinha, ela é a principal causa do que é chamado por aí de labirintite. Então, 70% das vertigens é por VPPB, por labirintite dos cristais soltos. Como que é a historinha clássica, você que está em casa vendo, você pode se identificar com isso. Olho para cima rápido para pegar alguma coisa no armário ou para lavar minha cabeça no banho, sensação das coisas girando ou balançando, um mal-estar, um enjoo.
Tô na cama deitado, viro de lado na cama, sensação de vertigem, sensação das coisas girando, balançando, enjoo. Agacho para pegar alguma coisa no chão, viro rápido para falar com alguém. Então, movimentos rápidos da cabeça geram crises de vertigem super incômodas, tá? E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. Labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá, tratada a doença, curada a doença, literalmente curada. Uma manobra bem realizada, ela tem 93% de chance de curar já numa primeira tentativa. Então, por isso da importância, né? A principal causa de vertigem é uma causa, olha só, facilmente tratável, não precisa nem de remédio. Então, por isso que é tão importante, né, procurar sempre um especialista, um médico, não se automedicar, não relacionar já essa vertigem, essa tontura à labirintite, porque realmente pode não ser. Perfeito, exatamente, né? Então, a grande dica para você que está vendo a gente é: tá com tontura, né? Vale a pena buscar ajuda médica, em especial se você já passou por alguns profissionais e não resolve o problema, busca ajuda de um médico especializado. Quem somos nós aqui no Brasil? Ou otorrinolaringologistas que subespecializaram em otoneurologia, ou neurologistas como eu que se subespecializaram em distúrbios vestibulares. Distúrbios vestibulares tem nada a ver com a prova lá da FUVEST do vestibular, é que o sistema vestibular é o sistema do labirinto, é o sistema de movimento, é o sistema de equilíbrio do corpo. Então, neurologistas ou otorrinos subespecializados somos nós os especialistas aqui no Brasil. Doutor, existem causas que desencadeiam isso? Existem também maneiras, né, de prevenção? Prevenção não, né? Assim, uma vida saudável como toda, alimentação, dormir bem, né? Tudo isso conta. Mas como eu disse, né? Pode ser a qualquer momento, né? Qualquer pessoa pode acontecer. Por exemplo, na labirintite dos cristais soltos, ela simplesmente acontece num grupo de pessoas. Simplesmente o cristal solta. Em algumas pessoas é pancada na cabeça, que gera a soltura dos cristais. Em algumas pessoas, alguns movimentos, algumas posições anormais da cabeça. Mulheres com distúrbios de cálcio, com osteoporose, pode ter mais soltura de cristal. Talvez carências vitamínicas, como vitamina D, tenha a ver com a soltura do cristal. A gente não tem uma certeza muito clara, mas para muita gente simplesmente acontece. Olha só, minha esposa, psiquiatra, 32 anos, um belo dia, teve uma crise de vertigem, estava lá o danado dos cristais soltos, eu tive que varrer de volta para o lugar. Simplesmente acontece, pode ser com qualquer um. Não tem relação com estresse ou com essa rotina agitada que a gente, né, vive hoje em dia? Aí sim, né? Se a pessoa já tem algum tipo de tontura, com certeza o emocional vai pesar muito, né? A gente tem as duas vias. A tontura desgasta muito o emocional, né? Então, muita gente tem depressão, tem ansiedade, tem pânico, tem nervosismo reativo à tontura e são pessoas incompreendidas, são pessoas por aí estão sendo taxadas, né, de psiquiátricas ou, né, poxa, é frescura ou não está se esforçando muito ou tem isso porque quer e não. Elas estão num sofrimento terrível por causa da tontura delas, pelo incômodo que a tontura traz na vida delas. Tem pessoas que viram reféns da tontura. Tem pessoas que a tontura vira o protagonista da vida e ela, né, tontura, começa a ditar a regra do que a pessoa pode ou não pode fazer. E existe a outra via, né, a tontura, o emocional desgastar, né, o cérebro, o sistema vestibular e gerar tontura. Então, sim, né, aqui a gente tem um grande fator de risco, sim, o emocional, o estresse, ele pode estar por trás de várias doenças. Inclusive, na soltura dos cristais, a gente já tem um estudo mostrando que depressão favorece também a soltura dos cristais do labirinto.
Olha só, que é algo que a gente já desconfiava, mas agora a gente tem mais claro. E existe uma doença, né, uma doença muito enigmática ainda para grande parte da medicina, chamada tontura perceptual ou vertigem fóbica, que são pessoas que ela tem uma sensação estranha na cabeça, difícil de definir, difícil de verbalizar, difícil de contar em palavras. São pessoas que se sentem instáveis, inseguras, desequilibradas, mas nunca caíram. E pessoas que pioram a tontura em ambientes com muita informação visual, com muita luz, cor, movimento, shopping, mercado, igrejas, estacionamentos, etc. Essa doença tem um link muito grande com o emocional. Essa doença desafia, fragiliza, desgasta muito o nosso emocional e o emocional está muito linkado à piora dela. Então, tontura perceptual ou vertigem fóbica. Então, várias são as causas que podem desenvolver essa doença, podem desencadear a doença. Exato, né? Mais de 40, viu? Mais de 40 doenças que geram tontura e tudo isso chamado de labirintite erradamente por aí. Bom, qual que é então, doutor, a principal dica para quem está assistindo a gente, né? Percebeu que realmente não está se sentindo bem, teve uma tontura, o que essa pessoa tem que fazer de imediato? Você tem que buscar informação, né? Eu brinco que são 4 passos para você melhorar da sua labirintite. O primeiro passo, importantíssimo, é esclarecimento. Você tem que buscar informação, você tem que conversar, você tem que quebrar os seus mitos a respeito, até porque isso vai te ajudar a entender e lidar melhor com a sua tontura para conseguir buscar a ajuda certa para resolver o problema. Tá? Então, tem um material bem legal lá no Doutor Tontura, doutor escrito por extenso no Instagram. Fica à vontade quem quiser para dar uma xeretada por lá, para dar uma olhadinha, muito bem-vindo. Eu tenho, inclusive, um curso online, Tontura Descomplicada, que tem muita informação legal para quem está precisando, né? Dá uma olhadinha no tonturadescomplicada.com.br. E a gente tem muito material sério, né, pela internet, muita gente conversando sobre o assunto. E vale a pena você se informar mais. Eu espero que você que está me vendo, que sofre de tontura, labirintite, encontre um caminho para sua melhora. Então, o mais importante é o diagnóstico correto. É distinguir Exato. se é labirintite ou se é isso, é aquilo outro, porque cada um vai tratar de um jeito diferente, que nem eu falei agora, né? Cristal solto trata com manobra. Poxa, eu vou ter lá o problema no nervo do labirinto que eu vou ter que usar um tipo de remédio. Eu vou ter a pressão alta do labirinto, que é a doença de Meniere, eu vou tratar com outro remédio. Eu vou ter a migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que acontece lá nas áreas do cérebro que geram vertigem. Eu vou tratar de outro jeito. Então, cada doença vai ser um grupo de tratamento totalmente diferente um do outro. Então, você tem que desvendar qual que é o mistério por trás da sua tontura. Qual que é a doença verdadeira por trás da sua tontura. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado na programação do Hit Notícias. Obrigada pela sua companhia e até mais.